Bem, meninas, então retornando com a roupinha da boneca agora, eu resolvi de fazer um turbantezinho, tá? Como toquinha dela. Eu vi esses dias, eu até fiz uns, ficou muito bonitinho. E daí eu digo, vou colocar essa ideia nessa boneca. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei 2 tiras, tá? Aqui eu estou usando o peluche, tá? Mas pode ser qualquer outro tecido, pode ser o atoalhado ou o tricoline mesmo. É só lembrando que esse aqui é um tecido que ele estica, tá? Um pouquinho. Então, talvez a medidinha vocês vão ter que colocar um pouquinho mais de medida por conta da elasticidade do tecido, tá? Bom, então vamos lá. O que que eu já fiz aqui? Aqui eu simplesmente medi o meio, tá? Das minhas 2 tirinhas. Vim aqui e fiz um franzidinho, tá? Unindo, olha, vocês podem ver que é 2 peças, tá? Eu até deixei mais folgadinho ali para vocês verem. E unir já junto tudo de uma vez, em vez de unir um, depois o outro, e depois juntar. Não, já fiz tudo de uma vez só e pronto. Essa aqui é uma peça que sim, mais genérica, né? Então não como a gente faz pra gente, mas ele ficou bonitinho. Então o que que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer um X, tá? Vou dobrar. Estou fazendo pelo lado direito, tá? Se eu fizer pelo lado avesso, aí ele fica ao contrário depois. Então vou pegar esse lado de cá, vou passar aqui por cima, tá? E aí venho aqui, pego este meu lado, olha, o lado de cá já está pra cima, e vou passar pro lado de cá. É que o blush, ele também, ele embola um pouquinho, tá? Agora eu vou deixar ele aqui. E como eu vou costurar, então fica um pouquinho ruim aqui, mas o meu espaço fica pequenininho, mas no final dá tudo certo. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu tenho uma perna pra lá, outra pra cá. Eu vou pegar esta parte de cá, olha, a parte de cima da ponta e vou unir com a ponta de baixo aqui. Assim, ó. Tá? Venho aqui já acerto aqui minha beirinha, tá? E coloco um alfinete. Do outro lado a mesma coisa, a parte de cima, tá? Ele embola. Venho aqui e coloco aqui por cima. Aqui, se quiserem colocar mais alfinete, pode colocar, eu só vou colocar um. Junto bem certinho e alfineto. Só pra ficar ali no lugarzinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pra máquina, tá? E vou passar uma costurinha aqui do começo, indo quanto mais pertinho do franzido eu conseguir aqui, melhor, que daí ele fica bem fechadinho, tá? O nozinho ali. Então, agora eu vou na máquina e vou fazer essa costura. Até vou tirar aqui o meu alfinete, que ele não ficou bem certinho. O alfinete é só pra prender ali, só pra gente não perder as pontinhas ali, tá? Senão daí não dá certo. E venho pra máquina, retrocesso no começo e no final. E venho costurando. Pezinho de máquina. E venho ajeitando aqui até que ela chegue bem pertinho do meu nozinho, ó lá. Do meu trançado, seria no caso, né? Não do nó. O plush, ele dobra um pouquinho, então precisa ter um pouquinho de paciência aqui para acertar bem essa beira. E em se tratando de uma peça menor, sempre é um pouquinho mais complicado da gente costurar. E tem que cuidar que ele pegue a parte de cima e a parte de baixo. Vim até aqui e retrocesso. Então, essa minha está pronta. Verifico aqui se eu peguei todas as costurinhas, peguei. Aqui, como ele já está presinho aqui com o alfinete também, a mesma coisa. Deixo as partes bem unidas aqui.
venha pra máquina. E aí meu fio escapa. É que a máquina industrial, ela, aqui quando ela sobe, ela é maior, você tem que deixar mais fio de sobra. E às vezes a gente está costurando e na pressa, a gente acaba esquecendo de deixar, de puxar bem o fio ali. Mas ele é rapidinho de colocar, quando ele não embola aqui embaixo. É. E às vezes o buraquinho é muito pequenininho, não é igual aos outros, que o buraco é grande. E às vezes você fica meia hora ali para tentar colocar o fio na agulha. Mas é uma máquina muito boa, costura tudo que a gente precisa. Eu quase utilizo só ela, só questão quando às vezes eu preciso de um ponto decorativo ou um zigue-zague, eu tenho outras máquinas, mas eu utilizo mais essa. Só me arrependi de não ter comprado ela zigue-zague também, junto. Mas, enfim. Olha. E a minha costura já ficou pronta, tá? Aqui. O que eu vou fazer agora? Olha. Eu vou juntar agora. Como eu disse, é algo bem genérico, é algo bem prático de fazer, tá? Vou juntar as partes aqui, tá? Minha parte reta, daí aqui costura com costura. E vou passar uma costura reta. Aí ficou assim, tá? Minha costurinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos lados e vou fechar a parte de cima. Como eu disse, é algo bem genérico, é algo bem simples, tá? Não. E fica tão bonitinho. E venha também o mais próximo do nozinho ali. Olha, aqui. Tá? Depois pode cortar esse excesso aqui de tecido, se quiser passar no overlock também precisa, pode passar ou no zigue-zague. Aí vem aqui, corta o canto e já tira esse excesso aqui de tecido. Ok? Olha lá. E ele já praticamente quase está pronto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Nessa parte reta que eu acabei agora, olha, de costurar, tá? Viro bem essa pontinha para fora. Eu vou fazer um alinhavo aqui, um franzidinho ali.
tá? Então, eu venho aqui pelo avesso, coloco bem no cantinho aqui a minha agulha. Olha. E saio bem aqui no cantinho. Acho que tá dando pra ver bem aí, né? E venho dando pontinhos bem em cima da costura que eu acabei de fazer. Aqui, essa partezinha de baixo, eu já dobro aqui meio centímetro, quer ver? Olha. E ele já fica o acabamentinho certo ali, ó. Aí eu venho aqui, só dou um pontinho aqui pra segurar tudo isso aqui. Um pontinho de acabamento aqui. Olha. Dou mais uma aqui por dentro pra não ter perigo de soltar. Aí o fio fez um nozinho ali, mas depois eu arrumo. E aqui corto fora. Pronto. E ele está prontinho. Agora eu vou mostrar na cabeça da boneca como que vai ficar, tá? Então, eu dei minha boneca aqui, ok? Aí eu venho, coloco aqui. Porque eu não fiz acabamento aqui nessa beiradinha, né? Tá sem, olha, tá feinha, né? A hora que eu for colocar aqui na cabeça da boneca, eu vou dando pontos, tá? Claro que aqui dá a impressão que o turbante ele está maior, porque a boneca, ela está sem o cabelo, né? Ainda vai o cabelo. E aí, quando eu for vir costurando aqui na cabecinha da boneca, olha lá, que ele já fica bonitinho lá atrás. Eu já vou virando aqui essa beirinha pra dentro, porque o próprio plush ele já se vira, tá? E aí, vou fazendo já o acabamentinho. Olha, eu vou prendendo e já vou fazendo o acabamento. Então, não tem necessidade de me preocupar com essa voltinha, tá? Olha. E daí, depois a cabecinha cheia, ele vai ficar bem certinho. Claro, a gente vai colocar ainda um pouquinho de plumante aqui dentro, vai acertar bem o cabelinho dela e tal, né? Então, ele vai ficar bem fofinho aqui no lugar. Ok? Então, esse está pronto. Próximo passo, o sapatinho. Sapatinho não, o chinelinho dela, tá? Eu fiz um moldezinho assim, tá? E ela tem o pezinho pequeno, né? E eu vou vir depois fazendo os dedinhos, tá? Daí eu vou fazer uma aula só pros dedinhos dela. E esse chinelinho dela, eu não vou estar fazendo ele fechado, eu vou estar fazendo ele aberto, ok? Então, assim, olha, tá? E aí, os dedinhos vão ficar pra fora. Então, vamos ao passo a passo. Então, eu peguei aqui o meu molde, né? Vim aqui no papelão, tá? Aqui são 2 papelão. O mesmo. Eu cortei dois moldes desse no papelão, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu já trouxe um passo a passo mais adiantado aqui, porque como a minha cola, o fio não alcança até aqui, eu já colei e dei uma adiantada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu molde no papelão, vou passar um pouquinho de cola aqui no meio, mas só um pouquinho de cola quente ou aquela outra cola universal. Eu não posso usar porque eu tenho rinite e ela é muito forte e me ataca a rinite. Então, eu passo um pouquinho de cola aqui, tá? E aí, colo o meu feltro em cima, tá? Venho passando aqui bem na beirinha, colando bem, que ele fique bem firmezinho.
Aí eu venho com a tesoura e corto todo esse excesso em volta do feltro, tá? Porque na verdade eu vou só encapar a parte de cima para não ficar aparecendo papelão, tá? Então daí ele pronto vai ficar assim, olha. Olha, pode ver a camada de feltro e uma de papelão. Aí no molde vai ter a medida bem certinha aonde a gente vai colocar a parte de cima do chinelinho, porque daí depois o chinelinho ainda vai ser coladinho no pé dela para ficar paradinho, tá? Então aqui o que que eu vou fazer? Vai ter lá, vocês vão só colocar a marcaçãozinha, eu não coloquei aqui, mas é mais ou menos por aqui assim. Venho com a parte de cima, o que que eu fiz aqui com a parte de cima? Olha, lá também vai ter a medida da faixinha, tá? Bem certinho. Eu peguei um pedacinho de feltro, tá? Peguei a minha rendinha, cortei um pouquinho maior que o meu feltro ali. No final, assim, no comprimento, tá? A minha rendinha, ela é um pouco mais larga, tá? Aí, eu só dobrei aqui ela na parte de baixo, tá? E vim aqui na máquina e fiz uma costurinha, bem na beirinha. E daí, ela ficou, olha, pode ver que tá o final da minha rendinha, tá? Olha, a costurinha quase nem aparece e ela tá firmezinha no lugar. Então, eu recapei o feltro para deixar assim um pouquinho mais chique esse nosso chinelinho. Aí, eu venho aqui, tá? Eu vou vir aqui com a cola quente, vou colar a partezinha aqui de baixo, mais ou menos 1/2 centímetro aqui, não precisa mais que isso. Eu já deixei no molde esse 1/2 centímetro a mais, tá? Venho aqui e colo a outra parte do outro lado também, é 1/2 centímetro, tá? E aí, ele vai ficar assim, bonitinho. Depois de colado os dois ladinhos bem certinho, e ele encaixa daí bem certinho no pezinho, eu vou pegar o meu EVA, tá? Mas depois eu trago pronto para vocês verem. Pego o meu sapatinho, passo cola embaixo, venho e colo em cima do meu EVA, tá? Seguro um tempinho para grudar bem a cola no meu EVA. Aí, eu venho com a tesoura e vou cortando os excessos. Depois que eu cortei o excesso todo em volta, vai ficar igual o do feltro, tá? Então, digamos lá, já vai estar coladinho, tá? Eu vou só dobrar aqui. Aí, eu vou pegar um acabamentinho, pode ser qualquer fita que vocês tenham aí. Eu tenho essa aqui, eu gosto muito dessa fita para fazer sapatinho. E vou colando aqui, toda a volta. Olha como ele já fica bonitinho ali no lugar, mesmo não estando ainda o EVA. E vou fazer esse acabamento em toda a volta, que é o acabamento aqui do papelão com EVA, sempre normalmente para cá escapa um pouquinho de cola, ok? Daí com esse acabamento, mas pode ser qualquer outro que vocês tenham lá, ou cianinha também, mas eu ainda prefiro esse aqui. Esse aqui é bem facinho de achar, todos os armarinhos têm desse aqui. Eu já compro sempre os rolos inteiros, que eu uso bastante, então eu tenho. Bom, gente, esse EVA meu aqui, ele é mais fininho, tá? Eu tô sem o EVA, aquele mais grosso, mas caso vocês tenham aquele mais grossinho, vocês podem utilizar aquele mais. Então, eu vou utilizar esse porque eu tenho esse, daí eu já tinha ali no rosa também, já aproveitei. Bom, toquinho e sapatinho, ok. Agora, vamos para a roupinha dela. A roupinha dela, eu vou estar fazendo o casaquinho normal, igual aquela do porta-papel higiênico. Só que aqui eu esqueci de cortar a voltinha, esqueci de cortar ó, aqui o decotezinho, mas depois eu vou mostrar na outra peça, então ele vai ficar assim, tá? Então, essa aqui é a parte de dentro, né? Olha, pode ver. A parte de cima, parte de baixo inteira, a parte de cima eu cortei. Então, o que que eu vou vir fazer? Eu vou vir aqui, depois eu vou tirar o que eu não cortei aqui, tá? Aí, eu vou vir com a minha máquina e vou fazer uma costura de um lado e do outro, prendendo os braços, primeiramente, tá? Aqui eu já tenho a parte das costas também, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem bem. Também no plush, tá?
A parte interna eu tô usando o tricoline mesmo. Então, eu venho aqui, olha. Esse aqui também eu esqueci de arredondar aqui embaixo, mas é a pressa. Mas aí, já na hora de costurar, eu já termino de cortar ali. É só arredondar aqui, já até acho que tá marcadinho no outro lá. Aí, eu venho, sobreponho um bracinho no outro, claro que daí depois ajeita bem certinho ali. O outro lado também, tá? E da mesma forma aqui, que dá pra ver melhor, eu vou vir com a máquina, vou fazer uma costura até o final, fechando os dois lados do bracinho, tá? E aí, depois eu venho, antes de fechar tudo, eu venho embutindo a golinha, mas daí eu já mostro pra vocês como que eu faço, pra embutir a gola do casaquinho. Aqui a golinha eu tenho já ela também, já está aqui, uma faixinha no plush e uma faixinha no tricoline, tá? Daí, coloco direito com direito. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com uma costurinha, tá? Assim aqui, ó. Eu pego aqui de baixo, vou subir, dou essa volta toda aqui, tá? Até o final lá. E desço. A parte de baixo, eu não vou costurar, tá? Eu vou só vir aqui com a tesoura, vou cortar aqui no risco e daí eu reservo. Então, vem com a minha, com a máquina aqui, bem no risco, tá? Costuro. E daí, essa parte que eu só corto, daí retiro os cantinhos daqui. Pode passar uma tesoura de picotar, tá? Pra não ficar muito enrugadinho, eu vou cortar os cantinhos. E daí, desviro pra daí colocar já no casaquinho. Bom, gente, agora a parte da calcinha, tá? Então, aqui eu tenho a minha calcinha, tá? O que que eu vou fazer primeiramente aqui? Primeiramente aqui, eu vou passar uma costura aqui no meu cavalo, de um lado e do outro, ok? Então, digamos, costurei, mas depois eu volto antes de colocar na boneca pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aí, viro aqui, tá? Olha. É super fácil também, super prático, super rápido. Junto a minhas lá, vai estar daí costuradinha nessa parte. E aí, eu venho aqui fazendo toda essa costura aqui em volta, tá? Fechando tudo a parte de baixo da calcinha. Porque daí, depois, essa calcinha aqui, eu não vou colocar o elástico nem nada, porque eu vou dobrar e vou franzir direto na perninha, porque ela se tratando de uma boneca mais magricelinha, assim, eu gosto de franzir, porque se colocar o elástico, nem sempre a gente consegue ou mesmo a mesma quantia de elástico para a perna, e aí fica aberto, fica sobrando. Então, eu prefiro franzir, eu faço um franzidinho ali com o fio de crochê, e ele fica bem bonitinho. Na parte da cintura também, tá? Parte de cima também. Aí, eu vou só virar aqui, tá? E venho franzindo. E o plush é um tecido bom de lidar, porque ele não desfia, tá? Então, é bem legal assim. Bom, gente, então eu vou fazer essas costurinhas e aí depois eu retorno mostrando para vocês bem certinho como que ficou. Já vou colocar o cabelinho daí na boneca e daí para mostrar como é que a gente coloca daí bem certo o turbantinho delas, costurinhas bem certinhas ali. E aí, já vou mostrando como que eu faço os dedinhos ali, mais ou menos o quanto eu deixo para fazer a marcação dos pezinhos. É necessária a marcação dos pezinhos? Não, mas eu acho assim que fica mais delicadinho, vai ficar bem mais bonitinho, já com os dedinhos, né, marcadinhos ali. Então, acho que seria isso, então até o próximo.